Olá, minha gente abençoada, gente querida do Senhor Jesus, que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E retornamos a ministrar a palavra da unidade do dia para falar dele, que é a razão da nossa vida, razão da nossa salvação, Jesus Cristo. E por falar nele, que é a palavra de Deus, vamos ler a palavra do Senhor nesse dia. Está ainda no Salmos 91, no versículo 1 e versículo 2, que diz assim, na nova tradução da linguagem de hoje: a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a ele: ó Senhor Deus, tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em ti. Aleluia, glória a Deus. Bom, existem situações da nossa vida que realmente nos desafiam. Situações que não conseguimos compreender porque elas vieram existir. Existem alianças que são quebradas, contratos rompidos, existem traições, inimizades e muitas guerras que nós vivenciamos e que muitas vezes nós não sabemos como vencê-las. Entretanto, nós sabemos que em uma guerra há certas coisas que precisam ser observadas. E eu falo isso no âmbito da vida, sabe? Na questão da vida, na questão do dia a dia e até na nossa vida espiritual. Existem 4 pilares. Esses pilares são pilares principais para que nós possamos lutar em uma batalha. Visto que estamos falando acerca do Salmos 91, que fala exatamente sobre isso, e nós estamos nessa segunda parte lendo hoje acerca disto, sobre a palavra de Deus, sobre o contexto e a visão espiritual de que como Deus pode intervir na nossa vida, na nossa guerra, na nossa batalha. Bom, o primeiro pilar, que fala exatamente como nós vencermos, como nós lutarmos em uma batalha e vencermos, termos vitória, o primeiro pilar é a estratégia. Ninguém pode entrar numa batalha, numa guerra, se não tiver primeiramente uma estratégia, se não tiver primeiramente um planejamento, antes enviar observadores, espiões, para que possam observar os pontos fortes, os pontos fracos do inimigo, do adversário. O segundo pilar é o engajamento. O engajamento fala daquilo que é a participação daqueles que são os soldados, o exército, a companhia que vai agir para iniciar o processo de conquista. O terceiro pilar é exatamente a força de batalha. Apesar de ter estratégia, engajamento, participação, conjunto, é necessário também que o exército tenha força de batalha. E esta força fala da disposição, da coragem, primeiramente de treinamento que houve para poder agora colocar em prática toda aquela força. E o quarto pilar, que é a defesa eficiente nesta guerra. A verdade é que nós, muitas vezes, não buscamos o quarto pilar. Nós buscamos a estratégia, estabelecemos planos para poder vencer, nós nos engajamos para podermos conquistar, até mesmo nós obtemos força para poder batalhar, para poder vencer. E aqui falamos da disposição, falamos aqui da garra, mas nós esquecemos da defesa. E é exatamente nisso que muitas vezes nós tropeçamos e em muitas batalhas perdemos. Porque não nos preocupamos sobre aquilo que é a proteção. E exatamente aí é que o diabo tem ganhado a destruição, o diabo tem conseguido matar sonhos, o diabo tem levado muitas almas para o inferno. É nessa
nessa questão da defesa é que o diabo tem conseguido destroçar famílias, destroçar a alegria da humanidade. Porque eles se preocupam com os planos, eles se preocupam com a estratégia, as pessoas se preocupam no engajamento, na participação, de estarem juntos, coesos para poder conquistar. Eles se preocupam na força da batalha, eles querem lutar, adquirem muitas armas, mas esquecem do principal, que é a defesa. E uma defesa ineficiente, uma defesa completamente fraca, ela coloca tudo a perder. Entretanto, neste ponto eu quero te mostrar uma passagem da Bíblia Sagrada que está no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 14 ao 18 e 20 ao 24, que diz assim: Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e resolveu salvar Daniel. Até o pôr do sol daquele dia, ele fez tudo o que pôde para salvá-lo. Os inimigos de Daniel foram falar de novo com o rei e disseram: O Senhor sabe muito bem que, de acordo com a lei dos medos e dos persas, nenhuma ordem ou lei assinada pelo rei pode ser anulada. Então o rei mandou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: Espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. Trouxeram uma pedra e com ela tamparam a boca da cova. E o rei selou a pedra com seu próprio anel, e para que mesmo no caso de Daniel a lei fosse cumprida ao pé da letra. O rei voltou para o palácio, mas não comeu nada, nem se divertiu como de costume, e naquela noite não pôde dormir. Ali, com voz muito triste, ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Daniel respondeu: Que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões para que não me ferisse. Pois Deus sabe que não fiz nada contra ele e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. Então o rei muito se alegrou, mandou que tirasse Daniel da cova, e assim ele foi tirado, e viram que nenhum mal havia acontecido a ele, pois havia confiado em Deus. E em seguida o rei mandou que trouxessem os homens que tinham acusado Daniel. Todos eles, junto com as suas mulheres e os seus filhos, foram jogados na cova. E antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e os despedaçaram. Aleluia. Os inimigos de Daniel tinham uma estratégia. Eles tinham engajamento. Eles tinham força de batalha contra Daniel. Mas a defesa deles era fraca. Ineficiente. Completamente. Por que eu estou te dando esse exemplo? Porque Daniel, ele tinha como defensor dele o próprio Deus. Daniel, todos os dias, 3 vezes ao dia, ele se virava para o Oriente, estendia suas mãos em direção a Jerusalém, a Israel, e orava. Ele orava na parte da manhã, na parte do meio-dia para a tarde, na parte para a noite. 3 vezes ao dia ele clamava ao Deus Todo-Poderoso, porque Daniel, ele se refugiava no esconderijo do Altíssimo. Entretanto, os seus inimigos armaram uma emboscada na parte política e religiosa, para que o rei, coagido e colocado praticamente uma armadilha, pudesse sentenciar a Daniel à morte. O rei faz um edito, um decreto, e aquele decreto não pode mudar. Apesar do rei amar a Daniel, ter uma afeição muito grande, uma amizade, Daniel tem que ser punido, porque agora os inimigos de Daniel o pegam, o fragam, orando a Deus, quando o decreto dizia que não podia orar a nenhum Deus. Então Daniel é jogado na cova dos leões. Quem podia defender Daniel? Quem podia proteger Daniel? E foi aqui,
neste momento, por Daniel habitar no esconderijo do Altíssimo, por ter Deus como seu defensor e nele descansar, o Senhor o protegeu, o Senhor o guardou. Por quê? Porque a defesa de Daniel era eficiente. Porque quem era o defensor de Daniel não era um homem, não era uma autoridade religiosa ou política. O defensor de Daniel é o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra e inclusive fez os leões. E então, quando Daniel é jogado ali, o anjo do Senhor entra com Daniel e fecha as bocas dos leões e nada acontece com Daniel. Por quê? Porque o que está escrito no Salmos 91, versículo 2 é a verdade. Ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Naquele momento, Deus se tornou exatamente com toda a letra o defensor de Daniel. Deus defendeu Daniel. Deus defendeu Daniel e além de defendê-lo diante dos homens, Deus o defendeu e o protegeu contra os leões. Neste dia, tome posse desta palavra. Habite no esconderijo de Deus. Não importa o que os homens possam armar contra você. Não importa o que eles possam estabelecer como armadilhas, ou agora alguém possa tentar fazer o mal contra a tua família e a tua vida. Se você estiver no esconderijo do Altíssimo, debaixo da sombra do Deus Todo-Poderoso, descansando nele, você não precisa se justificar de nada, porque Deus é quem te justifica. Ele é o teu defensor e Ele é o teu protetor. Então se levante, erga a tua cabeça. Neste dia, como Daniel, ore ao Senhor, volte ao teu lugar de oração, volte a jejuar diante de Deus, volte a ler a palavra de Deus, volte a temer a Deus, e você verá o próprio Deus estando diante de você para advogar as tuas causas, para ser o teu defensor e te proteger contra todo o mal. Porque a palavra de Deus declara que aquele que é de Deus, o diabo não lhe toca. Porque agora você habita, eu habito no esconderijo do Altíssimo. Tome posse desta palavra e em unidade corpo, viva esta verdade e o Senhor te fará viver grandes milagres neste dia. Deus te abençoe, forte abraço, beijo no teu coração, em nome de Jesus. Tchau, tchau, gente.